Você que está nos assistindo, que a graça e a paz do Senhor Jesus possam inundar o seu coração. Vocês são muito bem-vindos a estar conosco para o momento de pregação da palavra. Para tanto, eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Eu quero ler o versículo 41 ao 44. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, o apóstolo amado, aquele que por vezes encostava a cabeça no peito, reclinava a cabeça no peito do próprio Jesus. Capítulo de número 11, versículo de número 41 a 44. E depois eu peço a você, se você puder, mantenha sua Bíblia aberta. Nós vamos aprender algumas coisas importantes para nós. Assim diz a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 11, versículo de número 41. Diz assim: tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, te dou graças, porque sempre me tem ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que estava ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados por faixa, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Diga comigo assim: desligai-o e deixai-o ir. Muito bem, que Deus nos abençoe. Meus irmãos, eu quero hoje tratar sobre um tema que Deus colocou no meu coração durante toda a semana, olhando para a realidade da igreja, olhando para a minha própria vida como crente, que antes de ser pastor precisa ser crente, antes de ser ministro de louvor precisa ser crente. E o tema que eu quero tratar hoje é libertos para a nova vida. Eu vou falar sobre isso, sobre características que precisam estar vivas na minha e na sua vida, que identifica e revela que nós estamos livres para a nova vida. Porque não se assuste com o que eu vou dizer, não. Mas eu vejo que para vivermos a plenitude da liberdade da nova vida dada por Cristo é desafiador. Eu conheço muitos crentes, muitas pessoas que tiveram encontro com Jesus, mas não conseguiram ainda vislumbrar a plenitude da nova vida, a viver a nova vida. Um dos nossos maiores desafios da fé cristã é viver a plenitude da vida cristã com Jesus. Isso é um desafio para nós. E nós precisamos a cada dia aprender sobre isso, de como vivermos a nossa vida plena com Cristo todos os dias. Mas observe o que eu vou dizer, irmão. A maioria das pessoas fazem as mesmas coisas a vida inteira, se comportam a vida inteira da mesma maneira, depois que tiveram um encontro com Jesus, principalmente, esperam viver coisas novas de Deus, esperam ter coisas novas do Senhor. É difícil. Se nós não tivermos uma postura diferente, se nós não compreendermos para que fomos salvos, o que a salvação nos trouxe, nós não vamos conseguir viver a plenitude da vida com Jesus. Deixa eu te dar um exemplo para poder ajudar você a entender. Eu conheço a história de um moço que foi trabalhar numa determinada empresa. E com 6 meses de trabalho, ele estava tendo o seu salário, ganhava mais do que uma pessoa que estava lá 5 anos na mesma função. E um dia esse moço que estava 5 anos na empresa, ficou indignado quando soube que aquele companheiro de trabalho, com 6 meses de emprego, estava ganhando o dobro do que ele ganhava há 5 anos. Então ele procurou o patrão. Pediu para marcar um encontro com o seu patrão, e lá ele falou: poxa, patrão, estou aqui 5 anos com o senhor, sou fiel, eu trabalho, não falto, não chego atrasado, enfim. E esse rapaz chegou e tem 6 meses e está ganhando o dobro do que eu ganho. O senhor acha isso justo? E aquele patrão muito sábio olhou para ele e falou assim: olha, antes de responder para você, eu quero lhe dar uma tarefa, eu quero lhe dar uma missão para você fazer para mim. Depois de você terminar de cumprir a tarefa,
você volte a mim e eu vou lhe dar as explicações que você está me pedindo. E ele pegou uma lista com várias coisas para fazer. Falou para ele, você tem que ir lá na feira. Lá você vai comprar abacaxi, você vai comprar melão, botou um monte de fruta para ele ali. E você vai lá e compra isso para mim que eu preciso levar para casa. E quando você voltar, então a gente conversa. E aquele funcionário meio sem saber, porque eu não entendi nada, fui lá falar com o patrão, ele me dá uma tarefa dessa. Diz a história que ele saiu para fazer essa tarefa. Demorou 2 horas e um pouquinho para fazer a tarefa. Voltou com a tarefa. Voltou e falou, patrão, olha, já fui lá e comprei todos que o senhor me pediu, mas eu não consegui achar os abacaxis que o senhor pediu, porque não está na época, então eu não consegui, só faltou isso aqui. Aí ele falou, então senta aqui um minutinho agora. Aí chamou aquele rapaz que tinha 6 meses e que ganhava o dobro, que fez a mesma coisa. Olha, eu queria que você fizesse favor para mim. Eu preciso fazer umas compras lá para casa, de frutos para minha esposa. Eu queria que você comprasse isso. E mandou aquele rapaz ir enquanto o outro ficou sentado. Aquele rapaz foi, levou 1 hora, retornou e disse, ó patrão, comprei tudo que o senhor mandou, não tinha abacaxi, mas sabe o que eu fiz? Já deixei encomendado para quando chegar, vai entregar na sua casa. Então aquele patrão olhou para o seu funcionário e falou assim, eu preciso explicar por que ele ganha mais. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, essa história nos ensina lições preciosas. Aquele que quer experimentar grandes coisas de Deus precisa estar pronto a fazer coisas grandes para Deus também. A salvação é graça de Deus. Mas uma vez salvo, a gente precisa também agora buscar todo o tempo crescer com o Senhor, ter as experiências com Deus. O que busca estar com Deus e se dedicar ao serviço cristão, ele precisa se preparar. E certamente, uma vez que ele busque isso de Deus, ele vai experimentar coisas grandes de Deus. E a proposta da nossa mensagem hoje é levar você a experimentar coisas novas da parte de Deus para a sua vida. Seja ela pessoal, seja ela espiritual, familiar, enfim, Deus tem coisas para cumprir na minha e na sua vida. Mas a gente precisa aprender a isso, a não ficarmos estagnados. E eu separei aqui uma frase ou um dizer do grande pastor W. Tozer, pastor norte-americano, já falecido, e ele escreveu uma coisa interessante que eu quero ler agora. Diz assim, ó: Deus não se curva à nossa pressa nervosa, e nem tampouco adotou métodos da nossa era mecânica. O homem que deseja conhecer Deus precisa aprender a dedicar-lhe tempo. Olha que coisa interessante. Esse homem de Deus, ele está dizendo que Deus, ele não se curva às nossas pressas, ao nosso nervosismo, mas ele diz que aquele que quer experimentar, o homem que deseja conhecer mais de Deus, precisa aprender a dedicar-lhe tempo. E nós vivemos numa era de muitas correrias, onde a gente tem pressa para tudo. Mas nós aprendemos aqui nessa introdução que quanto mais eu estou disposto a servir a Deus, quanto mais eu estou disposto a passar um tempo com Deus, Deus vai se revelar muito mais para nós. Deus fará coisas maiores na minha e na sua vida. Domingo passado eu falei sobre isso, que por vezes a gente não tem testemunho para dar, a gente tem testemunho para contar de outras pessoas, que não está errado, mas não é bom a gente contar uma experiência que a gente teve com Deus, de algo que Deus fez na minha e na sua vida. Portanto, irmãos, guarde no seu coração. Livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, diz que Deus falando: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. Glória a Deus. Você quer ter um encontro com Deus, quer que Deus mude. De repente você está orando por uma situação, você está buscando e nada mudou. Pode ser que você precise procurar Deus com mais afinco. Você precisa ter tempo para Deus, passar um tempo com o Senhor. Você quer que Deus melhore algumas áreas da sua vida? Deus está pronto para isso. E nós vamos ver aqui nessa história exatamente isso. O que acontece com o homem quando é chamado da morte para a vida. Quando Deus ressuscita e restaura a vida daquele homem. Tem coisa que você vai ver comigo que Jesus poderia fazer, Ele não fez. Mas coube ao homem fazer. E é isso que eu quero pregar hoje
A minha oração é que Deus fale profundamente no seu coração e te desafie em nome de Jesus. Vejamos então o que diz o texto, aquilo que li. O texto que acabamos de ler nos ensina sobre como viver plenamente a vida ou a nova vida ofertada por Jesus. Nós vamos ver isso. O texto trazendo para nós, aplicando para nossas vidas, ele nos ensina, ou ele nos desafia a vivermos plenamente a nova vida dada, ofertada por Deus, pelo próprio Jesus. Veja bem, irmãos, a salvação é dada por Jesus. A gente sabe disso. Não são os meus méritos que nos levam a ter uma vida nova com o Senhor. Não. É graça de Deus, é misericórdia do Senhor. É Ele que nos torna salvos. É Ele que nos traz da morte para a vida. Nós precisamos aprender algumas coisas nesse texto. Preste atenção no que eu vou dizer. O texto que nós acabamos de ler nos fala sobre a ressurreição de Lázaro de Betânia, amigo do Senhor Jesus. O texto que li, os versos que li, nos diz, nos informa, você pode ler depois do capítulo 11 todo, diz que esse homem chamado Lázaro era amigo de Jesus, estava morto já há 4 dias, sepultado, morto, e fora colocado num túmulo escavado numa montanha, numa rocha. O texto diz que Jesus está de frente a essa montanha, de frente a essa caverna, onde havia uma pedra ali colocada no sepulcro. Lázaro estava sepultado ali, a família enlutada, Jesus está diante dela, e o verso que nós lemos, o verso 41, diz que Jesus dá uma ordem: tire a pedra. E quando eles removem aquela grande pedra, Jesus faz uma oração, que nós lemos aqui. Ele diz, no versículo de número 41 e 42 também diz, ele diz: Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. E ele faz uma oração. E quando ele termina de orar, Jesus olha para dentro daquela caverna, para dentro daquele sepulcro, e ele dá uma ordem, ele diz: Lázaro, a gente leu aqui, versículo 43, diz assim: tendo Jesus terminado de orar, clamou com grande voz e diz: Lázaro, vem para fora. Ele dá uma ordem, ele chama por Lázaro, ele grita por Lázaro. Jesus clama com grande voz por Lázaro. O versículo de número 44 nos mostra a maneira como Lázaro sai da morte para a vida. Observe, irmãos, como que ele sai. O texto diz assim: e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lenço. Aí olha o que Jesus vai dizer: e disse-lhe Jesus, aquelas pessoas que estavam ali: desligai-o e deixai-o ir. O versículo 44 nos mostra a maneira como Lázaro saiu da morte para a vida. Como que ele saiu? Ele saiu com os pés e as mãos atadas, enfaixadas, com um lenço no rosto, que era colocado um lenço em volta do seu rosto. E aí começa a nossa história, as nossas missões. Por quê? Porque eu quero trazer isso para nós hoje de uma forma a entendermos para que fomos chamados. Nós fomos chamados da morte para a vida. Foi o Senhor que nos chamou, foi Ele que nos libertou. A Bíblia diz que todos pecaram, todos nós pecamos, e por causa do pecado fomos destituídos da glória de Deus. Mas Ele, com o seu amor, com o seu poder, nos resgatou nessa figura aqui, da morte para a vida. Ele que nos salvou, Ele que nos salva. Mas o que eu preciso fazer então depois de salvo? Depois de ouvir a voz do Salvador, depois de sairmos da morte para a vida em Cristo, e esse é o convite de Deus para nós hoje. O que eu preciso fazer para experimentarmos ou vivermos a plenitude da vida depois desse chamamento de Jesus? Observe, Lázaro estava morto há 4 dias. Jesus chamou Lázaro da morte para a vida. Ele agora está vivo. Mas ele sai com os pés e as mãos atadas, com um lenço em volta do rosto. E aí, Jesus vai dar uma ordem agora.
desatai-o, liberte esse homem e deixe-o ir. E esse desatai e deixai-o ir tem grande significativo para nós. Pastor, o que eu preciso fazer então para viver a plenitude da vida em Jesus? Porque a gente sabe que existem inúmeros impedimentos para que você não viva a plenitude. É por isso que a gente percebe aí crente fraco na fé, desanimado, desistindo de Jesus. Não quero mais saber de Jesus, quero saber de igreja. E eu quero tirar algumas lições para nós, a fim de abençoar a sua vida. Se você quer viver a plenitude da vida com Cristo, e é o que Ele nos chama a viver, a vivermos a nova vida com Ele, pelo poder da palavra, pelo chamamento de Jesus. A primeira coisa que nós precisamos aprender a fazer está no versículo 43, quando ele diz assim: e tendo dito isso, quando ele terminou de orar, clamou com grande voz. Jesus clamou: Lázaro, vem para fora. Aqui está a primeira lição, sabe qual é? Para vivermos a plenitude da vida em Cristo, primeiro lugar que a gente precisa fazer: parar de olhar para trás e abandonar o passado. Se Lázaro não sai, a história de Jesus disse: Lázaro, sai daí, sai da morte para a vida. Nós precisamos, em primeiro lugar, parar de olharmos para trás. Jesus chamou, vem para fora, ou seja, esqueça e deixe os caminhos que te mantêm no mesmo lugar. Jesus chamou Lázaro para isso. Estou te chamando para uma nova vida, Lázaro. E o que nos impede, às vezes, de vivermos a plenitude da vida cristã, que a gente fica olhando para trás. É o risco que a gente corre de ficarmos como a esposa de Ló. A gente conhece a história, que na hora da salvação, na hora do juízo de Deus, ela olhou para trás. O grande perigo que a gente corre para não viver, a primeira coisa que não vencer é isso: é não estarmos presos no passado. Satanás é perigo em nos acusar. Mas você fez isso hoje, você sabe o que você fez ontem? Irmãos, se Deus chamou você, você está livre para viver uma vida nova com o Senhor. Então você não precisa viver preso ao passado. A primeira lição que eu aprendo é essa: quando Jesus olha para Lázaro e aplicando para nós, e chama Lázaro, vem para fora, ou seja, abandone tudo isso aí. Jesus chamou Lázaro para esquecer ou deixar os caminhos que o mantinha preso na morte. O convite de Jesus para nós também é esse. O convite de Jesus também nos é feito dessa mesma maneira. Mas eu sei que não é fácil. Talvez você fale: pastor, mas isso é óbvio. É assim, mas não é fácil. Eu quero te dar um exemplo. Já viu quando você tem que se dispor daquela roupa que está ficando velha? Tem gente que se apega à roupa, né? Já pegou o jeito da gente, que fica aquela camisa que a gente gosta sempre. A camisa já está na hora de ir embora, a gente não dá aquela camisa. A calça, a gente gosta daquela coisinha, tem gente que até dó. A roupinha está velhinha, mas eu gosto tanto, porque aquela roupa já pegou o jeitão da gente, já tem o cheiro da gente, já tem o jeito da gente. Tem gente que tem dificuldade de se livrar dessas coisas. E isso às vezes nos prende. É mais ou menos isso que eu quero passar para você hoje, para a gente viver a plenitude da vida com o Senhor, às vezes se livrar de algumas coisas. Ainda que isso já está acostumado com algumas coisas. Nossa maneira de orar, nossa devocional com o Senhor. Nós precisamos experimentar coisas novas. E a gente abandonar as roupas usadas, que já nos acostumamos a ela. Deus está nos chamando para um tempo novo, irmão. A deixarmos aquela velha vida, não ficarmos olhando assombrado para trás, não. Porque se a gente ficar olhando para trás, a gente fica achando que lá atrás era melhor. Aí se torna murmurador como um povo, lá no deserto, quando foi liberto do Egito. Povo de Deus. Você quer experimentar uma plenitude de vida abundante com o Senhor, abençoada, cheia do poder de Deus? Primeira coisa, pare de olhar para trás. Se desvencilhe do passado. Eu preciso ser o melhor crente hoje do que fui ontem. Eu não posso achar que está bom assim. Infelizmente tem pessoas com dificuldade de vir à igreja para orar. A semana eu conversava com o pastor Cidade, queridos irmãos. Eu falei: ó, é uma bênção o culto dos lares. Eu concordo com a transmissão. Mas o meu medo é a pessoa perder o costume de estar junto na congregação.
estarmos juntos para adorar a Deus. Nós precisamos aprender a não ficarmos olhando para trás. Você quer experimentar? Primeiro isso, faça isso. Fica preocupado com o que está lá atrás não. Olha para frente. Olha para aquele que te chamou. Olha para aquele que está mudando e que mudou a sua vida. Olhe para Jesus. É Jesus que está te chamando. É Ele que quer mudar a sua vida. Mas você não pode ficar preso ao passado, usando as velhas roupas. A gente às vezes fica preso àquelas roupas antigas, velhas, que já nos acomodamos a ela. Quem joga bola sabe isso, ou quem usa um tênis novo, pelo menos quando era pequeno era assim. Botava aquele tênis, até amaciar o tênis era um calinho aqui. A gente andava mancando, daqui a pouco estava legal. A vida cristã é assim, irmão. Orar um pouquinho mais dá trabalho, o sono vem, a gente tem dificuldades. Nossa fé é a mesma coisa, força um pouquinho mais. A nova vida em Cristo exige da gente um comprometimento maior. Amém, irmãos? Amém. Mas a segunda coisa que eu quero compartilhar com você, mas antes, dentro desse primeiro ponto, deixa eu só mostrar para você o que eu estou dizendo aqui é bíblico. Eu estou pegando a história desse homem, estava morto há 4 dias, já cheirava mal, não tinha esperança nenhuma para ele, mas quando Jesus chega a esse homem, chamado Lázaro, seu amigo, Jesus traz aquele homem da morte para a vida. Aquele homem que estava preso, sem esperança, sua família sofrendo, Jesus traz aquele homem de volta. Mas olha o que diz Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Não sei se tudo dá para botar aí, meu filho. Filipenses 3, 13 e 14. Diz assim: esquecendo-me das coisas que ficam para trás, Paulo dizendo, eu avanço para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. Olha aí, eu não posso ficar olhando para trás. Às vezes a gente deixa de vir no culto porque alguém falou alguma coisa, alguém entristeceu seu coração. Não, Deus está nos chamando para avançarmos, não olharmos para trás. O milagre aconteceu na vida de Lázaro pelo poder da palavra de Jesus, pelo chamamento de Jesus, mas ele não podia ficar lá. Jesus não ressuscitou Lázaro, não trouxe uma vida nova para ele ficar preso no túmulo, não. Foi para deixar a morte, para deixar as trevas e viver com ele na luz. Mas a segunda coisa que eu aprendo aqui, que nós precisamos vencer hoje para experimentarmos uma vida plena no Senhor. Primeiro a gente aprendeu a não olharmos para trás, não ficarmos presos ao passado. Segunda coisa, nós precisamos romper com as ataduras que nos limitam a caminhar. O versículo de número 44 diz assim: e o defunto, aqui é Lázaro, saiu tendo as mãos e os pés afastados. Você quer vencer? Você quer experimentar a plenitude de uma vida com o Senhor? Vença, rompa com as ataduras que te limitam. Lázaro saiu vivo. Preste atenção nisso, irmão. Lázaro saiu vivo, mas preso pelas coisas da morte. Lázaro saiu do túmulo vivo, porém preso por coisas da morte. Por isso Jesus vai falar para você: desligai-o, deixai-o ir. A possibilidade de Deus salvar você, de tirar das trevas para a luz, de ressuscitar os seus sonhos, mas você continuar mantendo coisas de morte na sua vida. Por isso nós precisamos hoje abandonar ou romper com aquilo que nos limita, com as ataduras que nos limitam a caminhar com o Senhor e para o Senhor. Lázaro saiu vivo, porém ainda preso com as coisas da morte. E aí a gente percebe que isso cabe a mim e a você. Jesus poderia tirar as ataduras de Lázaro, poderia dar uma palavra? Claro. Ele poderia ter tirado a pedra? Claro que ele poderia, pela palavra? Poderia. Mas não. Ele trouxe a vida aonde havia morte. Mas romper com isso era parte do homem. Era sobre a ordem de Jesus. Tudo isso tem a ver com os nossos hábitos e atitudes que nos roubam a plenitude da vida de Jesus, da vida com Jesus. Sim, a figura aqui para nós dessas ataduras pode ser algum comportamento, pode ser algumas atitudes que a gente precisa vencer hoje, entregar para Jesus. Quem sabe hoje o que nós precisamos fazer é olhar a nossa própria vida e ver: olha, eu preciso mudar o meu jeito de tratar a minha esposa, eu preciso ter palavras temperadas, como salmo, como diz a Bíblia, palavras agradáveis.
Eu preciso continuar crendo de uma maneira que eu inspire outros. São pequenas ataduras que nos limitam a viver exatamente aquilo que Deus quer que a gente viva. Por isso, meus irmãos e irmãs em Cristo, e você que nos assiste, nós precisamos hoje romper com as ataduras que nos limitam a caminhar com o Senhor e para o Senhor. O convite aqui era para que Lázaro caminhasse na nova vida, mas ele precisava romper com as ataduras que o prendiam. Ele estava vivo, porém ainda com coisas da morte. Romanos capítulo 10, versículo 10, diz, visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. O que é isso? Aquilo que aconteceu na minha vida. Olha o texto aí. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. O que é isso para nós? Testemunho de que nós fomos mudados. Nós não podemos ficar presos a ataduras, a mortalhas da morte. Não. Para vivermos a plenitude da vida do Senhor, a gente precisa fazer isso. Abandonar ou romper as ataduras que nos limitam a caminhar com o Senhor e para o Senhor. Terceira lição que eu aprendo aqui: busque entendimento e visão do reino de Deus. Tudo isso a gente precisa fazer. O versículo 44, na parte final, diz assim, ó: e o defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados, mas o seu rosto estava envolto num lenço. O que esse lenço, o que está com o lenço em volta do seu rosto, simboliza e significa para nós? Significa que nós precisamos buscar o entendimento e visão acerca do reino. Lázaro precisava estar livre daquilo ali, que pudesse impedi-lo de ver e caminhar com o Senhor. Então, trazendo para nós, aplicando a nossa vida espiritual, o que Deus tem para nós, o que Ele quer de nós, é que a gente busque cada vez mais o entendimento e a visão do reino do Senhor. O rosto de Lázaro estava envolto por um lenço. E se nós não nos atentarmos a isso, nós viveremos com o Senhor, mas tateando, enganados. Tem muitos de nós, muitas pessoas precisam, hoje, mais do que nunca, buscar o entendimento da visão do reino. Agora mesmo, a gente está vivendo esse tempo aqui. O tempo que a gente está buscando ir para um outro salão, um momento onde ninguém está investindo em nada. Mas a gente acredita no poder do Evangelho. A gente acredita que Deus pode fazer. Onde ninguém tem dinheiro para investir, a gente vai lutar pela fé. Isso é visão de reino. Nós queremos espalhar o Evangelho. Você tem visão do reino? Você consegue compreender a urgência que a gente tem de pregar o Evangelho? De falar do Senhor? Você quer experimentar a plenitude do poder de Deus na sua vida? Quer viver aquilo que Deus conquistou, preparou para você? Nós precisamos então buscar entendimento e visão do reino do Senhor. Quarto e último para a gente orar, está no versículo 39. Eu queria que você lesse comigo aí. Quando Jesus disse assim: e disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Mas Marta, irmã do defunto, disse a Jesus: Jesus, cheira mal, porque já tem 4 dias. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Jesus, ele olha e diz assim: nós precisamos mexer com isso aí. Tira a pedra, vamos fazer um milagre. Mas Marta aproxima de Jesus: não é melhor deixar para lá não? Já tem 4 dias, mas está cheirando mal, não é legal. O que eu aprendo aqui, trazendo para a nossa vida espiritual, quarto e último, para a gente viver a plenitude das bênçãos de Deus, o plano de salvação do Senhor, nós precisamos enfrentar as situações e realidades sem ter medo. Nós precisamos enfrentar as situações e realizações, os enfrentamentos, as situações e realidades sem ter medo. Quando nós estamos na nova vida com o Senhor, a gente precisa temer não, precisa confiar nele. A ordem do texto que eu li aqui no versículo 39, Jesus disse: tire a pedra. Era ele que estava mandando. A ordem vem de Deus para nós.
Mas Marta vai tentar dizer, não, Senhor, você não acha melhor a gente deixar isso para outro momento? Porque está difícil, está cheira mal. Deus está nos chamando hoje a enfrentarmos as situações e as realidades da vida sem ter medo, mas enfrentarmos com o Senhor, pelo poder da palavra do Senhor. Eu entendo que dizer aqui, trazendo para nós, cheira mal, ou seja, deixar para lá, pode ser que a gente precise passar por um momento, ou olhar para um momento que para nós é constrangedor. É tocarmos naquilo que a gente não quer que ninguém toque. É permitir que Deus olhe para mim e veja aquilo que eu não quero que ninguém saiba. João capítulo 10, versículo 9. Olha o que Jesus está dizendo. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E sairá, e entrará, e sairá, e achará pastagem. O que é isso? Sobre o comando de Jesus. A gente precisa confiar que Ele é que vai prover, vai cuidar de todos nós. Aleluia. Então, irmãos e irmãs em Cristo, enfrente as situações e realidade com Cristo, mas sem medo. Nós temos desafio? Temos. Você tem os seus? Tem. Todavia, Deus está nos chamando hoje para isso, para vivermos uma vida de perto com Ele, uma vida de relacionamento, sabendo quem Ele é, sabendo que Ele está no comando da minha e da sua vida, de que não há impossibilidades para Ele, que Ele tem todo o poder para trazer a vida onde a morte chegou. Não importa quanto tempo passou, aqui o texto diz que 4 dias tinha se passado, já cheirava mal, mas quando Jesus chega num lugar desse, algo extraordinário acontece. Portanto, queridos, eu quero orar nessa noite por você e com você, para que você hoje saia daqui hoje fortalecido, para que você saia daqui hoje crendo que Deus tem planos para você. Todavia, cabe a mim e a você a responder esse chamamento de Jesus. O milagre está aí, o Salvador é Ele. É Ele que ressuscita, é Ele que salva, é Ele que transforma, é Ele que liberta, é Ele que nos dá uma nova vida. Portanto, agora viver a plenitude da vida me traz responsabilidades. E a primeira responsabilidade que aprendemos diante do Senhor, dessa nova vida, é não ficarmos olhando para trás, não nos sentirmos ameaçados com o que está lá atrás. É saber que fomos perdoados, é saber que fomos salvos por Ele, que agora estamos sob o comando de Jesus. A segunda coisa que precisamos fazer hoje é aprendermos a vencermos com ataduras espirituais e romper com tudo isso que tenta nos limitar no relacionamento com Ele. Imagine Lázaro saindo do túmulo, agora vivo, mas ainda usando as mortalhas, as roupas, os rudimentos da morte. Deus